Olá, meu nome é Rubens Múzio e nós já estamos há algum tempo trabalhando no tema Teologia da Fé, baseado num livro que eu escrevi há alguns anos sobre a vida cristã como uma jornada de fé que não apenas tem a ver com a fé intelectual, crença, nem apenas a fé que salva, justificadora, há vários outros elementos na fé importantes. E nós estamos trabalhando nesses 3 próximos vídeos, sobre a questão da fé que espera, a esperança e a coragem de esperar em vários momentos na escuridão, e como a fé ela se torna uma âncora para o espírito. E especificamente agora eu quero tratar o tema da esperança, a segurança, o sentido que pode haver na fé no meio da adversidade, a confiança que nós podemos encontrar na fé nossa, que transcende a própria razão. Eu quero começar com uma frase do C.S. Lewis: fé é a arte de segurar-se às coisas que a sua razão aceitou a despeito das mudanças de humor. Olha que interessante essas palavras do C.S. Lewis, que ressoam profundamente na alma, não é verdade? O Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, morreu em 1963, ele permanece como uma figura intelectual de grande influência. Ele vem de uma origem inglesa, de Oxford, de Cambridge, na Inglaterra. Ele escreve também aquela obra maravilhosa, As Crônicas de Nárnia, que eu quero incentivar você a ler, mas além disso ele era um crítico literário. Ele trabalha, além da ficção, na apologética, na teologia cristã. A perspectiva de C.S. Lewis sobre esta relação entre razão e fé é um tema central na obra dele, Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis defende que a fé e a razão não são forças antagônicas, mas elas são complementares, porque a razão frequentemente ela prepara o caminho para a fé. Os conceitos intelectuais, os nossos pensamentos preparam os caminhos interiores da alma, do espírito para a fé. O C.S. Lewis acreditava que a razão pode levar um indivíduo a reconhecer, por exemplo, a plausibilidade da cosmovisão cristã. Já tratamos sobre isso, como a fé cristã ela pode fazer sentido. E há uma série de questões intelectuais, uma série de questões de objeções racionais que os agnósticos, que os ateus fazem, que você pode elaborar de uma forma mais coerente a princípios fundamentais lógicos que podem nortear a sua fé e ao mesmo tempo conviver com as dúvidas e antagonismos que você tem interiormente. Esses argumentos filosóficos, teológicos, apelam frequentemente para intuições morais, universais, argumentos lógicos sobre a existência de Deus, que buscam construir essa base racional da teologia da fé cristã. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, você pode pesquisar no meu canal a respeito. No entanto, o Lewis também reconhece a limitação da razão. E nós temos tratado desse tema de várias formas, especialmente quando a gente pensa no lidar com o transcendente, com os mistérios da fé, com a emocionalidade da nossa fé, com as afeições que existem dentro de nós. E o mero racionalismo puro, ele acaba descartando a necessidade dessa fé que não é apenas informada, sustentada pela razão, mas ela também busca um equilíbrio no sentido de lidar com as nossas emoções, com a nossa vontade. Nós vivemos num mundo que valoriza a lógica, a prova, o controle, mas o que acontece quando o chão some dos nossos pés? Quando as emoções nos assaltam como uma tempestade, aquela razão tão sólida dos nossos argumentos teológicos parece um barco à deriva. E quando nós nos sentimos frequentemente submersos em nossas emoções, em nossos aflições. E quando nos sentimos frequentemente submersos em nossas emoções, em nossas afeições, em nossas dores e angústias. Eu quero contar uma pequena história que ilustra essa fé de uma forma bem singela, bem infantil, a partir da família de um missionário, o Dennis Rainey. Imaginem essa família toda num lago, e isso é um fato real, o pai atarefado com um barracão lá à beira d'água, a mãe na cozinha, os filhos
de 7 e 12 anos brincando com um pequeno menino, o pequeno Billy, o irmãozinho mais novo, com 4 anos. Esse menino vai sendo atraído aí um pouco mais pelo brilho metálico das águas e de um barco de alumínio, e ele pula na água, os seus passos ainda infantis. Esse menino, na verdade, ele está sendo atraído pelo barco de alumínio, ele se aventura lá naquela plataforma de madeira à beira da água, ele escorrega, cai nas águas, se aprofunda e não consegue voltar. Aí as filhas mais velhas gritam pelo pai desesperado, que mergulha, não hesita, e ele entra naquelas águas escuras, e eu estou falando de um fato real, de uma história real do Dennis Rainey, e ele procura a criança e ele vai tateando freneticamente lá a superfície, 3, 4 metros de profundidade, buscando o filho. O oxigênio vai se acabando, vai ficando em pânico, mas ele finalmente consegue pegar as pequenas mãos do menino que estava segurando na pilastra de madeira lá embaixo, submerso, numa escuridão profunda, na frieza, no frio da água, e ele segura então nas mãos do filho, assim, gentilmente traz ele à luz, traz ele à vida. E a pergunta que se segue é por que o menino estava lá embaixo, ele não sobe. E a descrição histórica desse fato é que o menino simplesmente ele usa uma frase simples para encapsular uma verdade profunda da fé que ele teve naquele momento. Ele diz o seguinte: papai, eu estava esperando você. Papai, eu estava só esperando você. Eu entendo que essa é uma história simples, simbólica, mas ela traz um elemento da fé importante, que não tem a ver simplesmente com um conjunto de doutrinas, um exercício intelectual. A fé, especialmente essa fé salvadora, ela atinge um nível mais profundo da nossa personalidade. Essa fé que confirma, essa fé que confia, que espera, ela não é meramente intelectual, mas ela move emoções, move o nosso coração. Ela tem um elemento intelectual, é verdade, reconhecimento de verdades históricas, bíblicas, fatos narrados nos evangelhos sobre a vida de Jesus Cristo, mas ela tem um elemento voluntário também, a escolha, a decisão de confiar em Jesus Cristo como Senhor, confiar em Jesus como um irmão mais velho, confiar em Deus como um pai. É um elemento muito emotivo, emocional, sentimental nisso. É uma dimensão que aceita a graça de Deus e a aplica às necessidades, né? Até as necessidades do que o C.S. Lewis, na sua frase, as mudanças de humor representam. As mudanças de humor que o C.S. Lewis fala desempenham um papel significativo na nossa experiência de fé, que é natural que você tenha isso. É natural que nós tenhamos emoções profundamente intrínsecas, flutuantes, que estão em desequilíbrio, como as águas do mar, e que contradizem algumas das nossas convicções. E não há problema nisso, há sentimentos de dúvida, nós teremos desânimo, há uma certa apatia, há um desaparecimento daquela alegria ou euforia que a gente percebe às vezes num culto, numa reunião espiritual num domingo, em alguns momentos da nossa vida, quando essa fé é um pouco mais aprofundada, mas nós não vivemos isso regularmente. Há uma realidade psicológica que percebe que a fé também é uma experiência emocional, afetiva. Então essa fé precisa ser argumentada não apenas com elementos racionais, doutrinários, dogma, mas percebendo as flutuações emocionais da nossa experiência. A fé, nesse sentido, não depende do sentir a presença de Deus, ou de experimentar um fervor espiritual contínuo, mas é uma adesão firme à verdade, que intelectualmente nós compreendemos, que nós estamos diante de variações de humor. O mero conhecimento sobre Deus, sobre doutrinas, ele é insuficiente. Nós já temos falado sobre isso nessas diversas palestras sobre a teologia da fé. As nossas emoções podem ser impactadas, tocadas pela história de amor e sacrifício que culmina na cruz, na ressurreição de Jesus. Elas precisam não apenas serem meramente explicadas intelectualmente, mas também emocionalmente, com essa confiança de que mesmo na escuridão, sem oxigênio, numa situação desesperadora, nós podemos esperar pelo Pai, podemos esperar por Jesus,
podemos esperar a presença do divino dentro de nós. Isso não é loucura. Você poderia até dizer que a atitude do menino de 4 anos é irresponsável, uma presunção, é infantil. Mas há um elemento da criança, há um elemento da confiança dentro de nós que é filial, como um filho pequeno que conhece o pai, que se sente protegido, aceito, amado por ele. Há uma segurança nessa fé, nessa relação, há uma fé que tem esperança. Então, você vê isso várias vezes nos textos sagrados. É uma fé que reconhece algo fundamental sobre a existência humana. Nós não somos autossuficientes, nós somos convidados a viver num mundo que frequentemente nos parece caótico, nós não temos domínio sobre ele. É muito frágil o nosso nível de controle sobre esse mundo, é um mundo misterioso. E o divino também é invisível, ele é misterioso. O Criador, ele é poderoso, ele é indescritível, nós somos hóspedes neste mundo. Quando compreendemos que Deus é soberano, ele é Senhor, ele está presente, ele não nos abandona. Quando compreendemos que o divino, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele é Deus presente, nós conseguimos aceitar melhor nossas limitações até a morte, até o desespero. E olhar para a morte, olhar para a angústia, olhar para o desespero também com esperança. Portanto, lá no fundo, mesmo que a razão vacile, que os argumentos intelectuais sejam limitados, e nós percebamos a incompreensibilidade do mundo, a falta de plausibilidade no mundo, há algo dentro de nós que aponta para a paz, para o poder, para o amor, para a criatividade de um ser que inevitavelmente se reconciliará, um ser que inevitavelmente reconciliará todas as coisas com o mundo, em si mesmo. Nós esperamos Deus, no amor de Deus. Essa é uma convicção teológica fundamental para a nossa caminhada de esperança, de espera. A espera não é uma resignação passiva. Essa espera não é uma resignação passiva. Os textos sagrados descrevem esperar em Deus com verbos intensos do hebraico e do grego, das línguas originais, que têm uma simbologia de apegar-se, de unir-se, de agarrar-se, de prender-se, de segurar firme, de se ligar a ele. É como um náufrago que se agarra ao mastro rachado quando a sua vida parece que depende apenas daquele toco de madeira. Ele sabe que não está perdido. Eu e você sabemos que não estamos perdidos. Para aqueles que experimentaram a presença de Deus, sabemos que não estamos perdidos à deriva, mas vamos nos perder se nos soltar. Se nos soltar desse mastro, às vezes aquilo que apenas vemos como um mero mastro, mas se a gente soltar dele a gente afunda. Deus muitas vezes permite que tempestades, as situações da vida nos colocam em tempestades, em situações em que nos sentimos como náufragos. A situação na vida nos permite muitas vezes olhar para essas tempestades, esses naufrágios e nos agarrarmos ao Criador dessa forma. É quando nos sentimos muito fracos que descobrimos a força daquele que nos segura. Lembrem-se disso, esse é um elemento importante. E eu quero olhar para as palavras do Stanley Jones, quando ele fala que fé não é meramente você segurar-se em Deus, é Deus segurando você. Ele não vai te largar. Apesar de você não perceber isso, reconhecer isso muitas vezes, Deus não vai te largar, Ele não vai te abandonar. Os textos bíblicos, os salmos estão, por exemplo, repletos desta linguagem de espera ativa, confiante. Espera tu pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Salmo 33. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Olha que promessa espetacular. Porque está abatido a minha alma. Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. Salmo 33, verso 18. A espera na Bíblia está ligada à palavra. Espera na tua palavra. O Salmo 119 é um texto que fala muito sobre isso.
Os Salmos e a citação de C.S. Lewis podem ser desmembrados em seus componentes essenciais, como uma análise mais aprofundada do termo fé. A fé, então, ela se alinha com o fato de você ter uma crença fundamental, que o qualifica de uma maneira importante a se conectar com a razão, a questões lógicas, a questões intelectuais. Mas a expressão de se segurar também, que os textos sagrados, os textos históricos, os textos da psicologia nos ajudam, inclusive psicologias que avaliam a espiritualidade, sugere que a fé não é uma mera aceitação passiva, mas é uma habilidade que existe também prática, a disciplina, um esforço ativo, é uma arte, na verdade, um processo dinâmico, intencional, emocional, em vez de um estado estático. As coisas que a razão aceitou da frase, as coisas que a razão aceitou dessa frase do C.S. Lewis é crucial, porque estabelece que para C.S. Lewis a fé também é descrita não de uma forma cega e irracional. Gente, lembrem que ele também era um professor da Universidade de Oxford, e ela se baseia num assentimento não meramente intelectual, há um elemento da razão que desempenha um papel primordial, fundamental, mas há também o cristianismo que na sua essência é baseada nessa intelectualidade, mas a despeito dos humores, a despeito das emoções, a despeito do fluir, dos movimentos do nosso coração, das suas emoções, de como ele é afetado pelas diversas sensações interiores, mas a despeito das mudanças de humor, o C.S. Lewis introduz essa dimensão emocional na experiência humana. E nós precisamos reconhecer que os sentimentos, as emoções são voláteis, são dinâmicas, podem flutuar, contradizendo muitas vezes aquilo que a nossa razão teológica e intelectual nos ensina como verdadeiro. Mas a definição de fé, ela implica também questões práticas significativas para a vida humana, no sentido de que em momentos de dúvida, momentos de dificuldade, em tempos de incerteza, em que os sentimentos de fé parecem se enfraquecer, apesar da sua base racional, a base racional de que as próprias crenças podem oferecer estabilidade e segurança, segurar-se em Deus, essa arte da fé, de olhar para Deus, apesar da sua racionalidade, no meio da turbulência emocional, segurar-se em Deus, a gente pode se sentir confortado com a presença de Deus em nós. Portanto, se você se sente submerso nas circunstâncias, na dúvida, segure em Deus, espere em Deus. Se você enfrenta o medo, se você percebe que está numa hora de turbulência e você olha, às vezes, meramente para os dogmas, para a intelectualidade, a teologia também é espiritual. A teologia também reconhece a relação sua com Deus, a nossa conversa sobre Deus, porque teologia é também uma conversa sobre Deus. Eu quero que você tome muito cuidado, porque várias coisas que estão sendo faladas na mídia sobre teologia não é uma conversa séria sobre Deus, mas uma boa teologia séria também traz essa dimensão espiritual. Apegue-se, não se desespere. O Pai está atento ao seu chamado. Mesmo que você se sinta submerso, Ele está vindo resgatar você no meio da escuridão. Espere em Deus, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele tudo fará.